Saúdo também os nossos irmãos internautas com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos, hoje é culto de celebração voltado para missões. Deus já falou muito aqui aos nossos corações, através dos louvores, através dos momentos que os irmãos tiveram aqui, irmãs, tiveram oportunidade, e Deus nos tem abençoado muito através da sua palavra e através do louvor que foi aqui ministrado, entoado para o Senhor. Quero também aqui agradecer ao meu querido pastor Abraham Robson Ferreira, apesar de ser o pastor superintendente desta igreja, mas agradecer a ele por sempre ele me dar a oportunidade de estar aqui com os irmãos e também a entregar a palavra quando possível. Então, meus queridos, abram as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 e seguintes. Dar aqui um abraço ao nosso pastor, sabendo que, conforme o nosso querido co-pastor, ele falou, e muito bem, ele é um missionário, ele e a sua esposa, e sempre o nosso pastor está de um lado para o outro a fazer a obra do Senhor. Nós muitas das vezes não ouvimos, mas não ouvimos presencialmente, mas há cerca de 14 anos ele já falava essas coisas, ele já dizia: olha, aproveitem o pouco de tempo que eu estarei aqui convosco, porque em breve eu terei que ir para outros lados, ou seja, abençoar outros povos, outras nações, que é o que ele está a fazer, e o Senhor assim o comissionou para tal. Meus queridos, quem abriu, diga amém. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Até aqui, meus queridos irmãos. Meus amados, queridos e digníssimos irmãos, obreiros da casa do Senhor, eu na sexta-feira pedi uma palavra a Deus para o meu coração, para que pudesse trazer também para a amada igreja. E veio-me à memória este texto que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 e seguintes, aos quais nós lemos, e onde a palavra ela nos fala no livro de Êxodo, que significa saída ou resgate de um povo, que é a continuação do livro de Gênesis, ou seja, o livro de Gênesis é o começo de todas as coisas, de tudo aquilo que Deus criou, de tudo aquilo que Deus fez. Mas o Êxodo é o livro que nos fala do resgate de um povo, escolhido. E agora a Bíblia nos vai falar no livro de Êxodo que aquele
povo ele se encontrava angustiado, ele se encontrava amargurado, e ele se encontrava, apesar de se encontrar livre no próprio país do Egito, mas ele se encontrava escravizado. E a escravidão era de tal ordem que os filhos de Deus, os filhos de Israel, eles clamavam a Deus, clamavam ao Senhor por estarem a ser tão severamente subjugados. O rei do Egito, ele começa a subjugar aquele povo, porque começa a ver que aquele povo ele estava a se multiplicar em forma muito grande, ele estava-se a multiplicar e ele começava também a se fortalecer, ou seja, ele se multiplicava em número, e por causa de tudo aquilo que lhes faziam, por causa do sofrimento que o Egito o obrigava a situações onde ele tinha que pegar tijolos sempre, onde ele tinha que fazer na própria agricultura. Eles eram homens que trabalhavam na agricultura, ou seja, os trabalhos mais severos eram os trabalhos que o povo de Deus eles faziam ali naquela nação. Mas diz a própria Bíblia que quanto mais o povo era oprimido, que quanto mais o povo, eles faziam com que o povo sofresse, mais o povo ele se fortalecia, mais o povo parecia que estava animado, mais o povo ele se multiplicava sobre a face da terra, obedecendo a uma promessa, obedecendo a uma aliança que um dia Deus fez através de Abraão, onde Deus ele faz uma aliança com Abraão e diz que o povo iria se multiplicar muito sobre a face da terra, como a areia da praia ou como as estrelas do céu. Então nós vimos que este povo, apesar de o castigarem, apesar de fazerem com que ele se em profundo sofrimento, com castigo de força, com castigo ali naquele lugar onde cidades inteiras do Egito eram construídas, onde monumentos que conhecemos até os dias de hoje, eles eram também eles construídos. Então nós vimos que agora o povo, ele começa a clamar por Deus, ele começa a clamar com o Senhor, sabendo que o próprio Moisés, ele quando um dia ele sai de sua casa, quando ele sai para ver os seus irmãos, ele vê que alguém estava a oprimir um irmão seu, um egípcio, e não se agradando, ele comete um erro, ele comete um crime, e ao cometer esse crime, ele acaba por causa dessa situação, ele ter que fugir ele próprio do Egito e fugir para um lugar longínquo. Então nós sabemos que agora Moisés ele acaba por sair. Moisés, que era um filho escolhido, um homem escolhido por Deus, e por cerca de 40 anos ele acaba por estar ali no Egito, comendo do melhor, vivendo entre os melhores, tendo os melhores estudos, tendo as melhores coisas que o Egito lhe poderia oferecer, porque Moisés era como se fosse um príncipe do próprio Egito. Então vimos que agora o próprio Moisés acaba por sair, e nós vamos agora acabar por nos aperceber que Moisés, aqui no livro de Êxodo capítulo 3, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, de seu sogro. E então nós vamos ver que Moisés, que sai com certeza do palácio, que sai de uma situação onde ele era como se um escolhido ali naquele lugar, ele agora vai estar aqui neste momento, cerca de 40 anos depois de sair do Egito, ou seja, o nosso querido e amado irmão Moisés, ele tinha agora cerca de 80 anos, e nós vamos ver agora o próprio Moisés a apacentar as ovelhas do seu sogro Jetro. Ou seja, do palácio ele vai para o campo, do palácio ele entretanto se casa, do palácio
ele começa a apacentar as ovelhas, e nós vamos ver agora este homem já idoso a apacentar as ovelhas do seu sogro. Quão ignóbil seria o pensamento do nosso querido e amado irmão, que outrora passeava com certeza no meio dos palácios, outrora passeava com certeza no meio das ruas do Egito, onde as ruas com certeza eram das mais avançadas da terra àquele tempo. Com certeza ele andava pelos melhores lugares, comia dos melhores alimentos, dos melhores manás que o Egito ele poderia oferecer. E agora nós vimos aqui este homem de Deus aqui a apacentar as ovelhas, com cerca de 80 anos de idade. Que pensamento discorreria agora em sua mente, tendo ele 80 anos, estando ali naquele lugar, ainda servindo ao seu sogro, ainda apacentando ovelhas? Como seria o pensamento deste homem? Se nós nos colocarmos no lugar dele, deste homem, como nós nos veríamos, tendo tido do melhor e agora estando em um lugar já idoso? Imagine você idoso, com cerca de 80 anos de idade, e a apacentar ovelhas, uma das profissões que ninguém gostava de ter, porque sabemos que naquele tempo a principal profissão era a agricultura, era a criação de gado, era com certeza também a pesca. Mas nós sabemos agora que este homem estava ali naquele lugar, e ele vai, direcionado pelo Espírito Santo, levar o seu rebanho perto de um monte Horebe. E agora Moisés vai ver algo de tremendo. Moisés, com certeza, ele tinha uma intimidade diferenciada com o Senhor. Moisés, com certeza, ele obedecia aos mandamentos de Deus, ele desejava encontrar com certeza Deus. E nós vamos agora ver este homem ali perto do monte Horebe, e ele vai olhar para o monte Horebe e vai ver uma sarça, que é tipo um arbusto com espinhos, e que ardia e não se consumia. Esta sarça, ela ardia e não se consumia. E então ele vai olhar para aquele lugar, vai olhar para aquela sarça, e vai ver aquela sarça que ao arder não se consumindo, e vai ter curiosidade e vai se aproximar. Mas o próprio Deus que estava no meio da sarça, conforme vocês todos puderam ler, a sarça estava a arder e não se consumia, e o próprio Deus, ele estava ali naquele lugar. Ele estava sem saber, em um lugar santo. Nós todos, irmãos, estamos aqui neste lugar nos dias de hoje, e nós estamos em um lugar santo. Nós estamos em um lugar designado por Deus para a minha e para a tua vida, para que Deus, ele se agrade de nós através da nossa adoração a Ele. Ali estava agora aquele homem, sem saber, ali inspirado ou transportado ali para aquele lugar através do Senhor Espírito Santo. E ele vai ver aquela sarça a arder, e vai ver o próprio Deus ali no meio daquele lugar. Mas Deus vai dizer para ele, quando ele se tenta aproximar, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Muitos dos dias de hoje, irmãos, Moisés, ele sabia que ao se aproximar de Deus, ele tinha que obedecer ao próprio Senhor e retirar as suas sandálias em sinal de reverência para com Deus. Nós sabemos, irmãos, que nos dias de hoje muitas pessoas vão para as igrejas, mas já não sabem o que é reverenciar a Deus. Muitos entram dentro da casa do Senhor, sendo servos de Deus, 10, 20, 30 anos, conforme sempre tantas vezes falamos, e não sabem que reverenciar a Deus é adorá-lo de todo o seu ser,
é adorá-lo de toda a sua essência que Deus transportou para dentro de nós, é fazer com que Deus se agrade dos seus filhos através da adoração, através do louvor. Meus irmãos, muitas vezes se entra dentro de um culto da casa de Deus, esperando que o tempo apenas passe para que nós possamos ir para dentro da nossa casa. Mas adorar a Deus é saber que quando nós vamos para a sua casa, nós vamos ali com um propósito de servi-lo, vamos ali com um propósito de adorá-lo, vamos aqui com um propósito de dizer: Senhor, eis-me aqui, assim como disse Moisés. Quando nós adentramos dentro da casa do Senhor, a nossa principal intenção será adorar ao Deus que fez os céus e a terra. Agora Moisés estava ali naquele lugar, ali no Monte Horebe, que quer dizer monte de Deus, o monte da adoração, o monte onde Deus apareceu pela primeira vez a Moisés, e ele vai retirar as suas sandálias com certeza diante de Deus, obedecendo à sua palavra. Agora, meus irmãos, será que nós obedecemos a Deus conforme Ele tanto deseja? Será que nós fazemos tudo o que é melhor para Deus? Será que nós nos dedicamos a nossa vida para Deus? Será que nós dedicamos a nossa família para Deus? Será que nós dedicamos o nosso altar, direcionar o nosso altar para Deus, que é o nosso corpo? Será que nós fazemos tudo aquilo ao qual Deus se agrada? Será que nós, irmãos, fazemos o que o Senhor deseja para as nossas vidas? Será, irmãos? Eu creio que sim, porque aqui está um povo adorador, aqui está um povo que adora a Deus sobre todas as coisas, aqui está um povo que quando vai ao seu Monte Horebe, que quando vai à sua casa de oração, que quando vai à casa de oração, não vai ali para que o tempo passe rapidamente. Quando ele vai à casa de oração, ele vai ali para entregar o seu melhor, ele vai ali para entregar a sua melhor adoração. Ele vem aqui a esta casa de oração para entregar o melhor que Deus lhe deu na sua alma e no seu coração. Ele vem a este lugar para dizer: Senhor, eis-me aqui para te adorar. Senhor, eis-me aqui para te dizer, Senhor, que tu estás acima da minha própria vida, que tu estás acima da minha própria família. Senhor, eis-me aqui, ó Deus, para te dizer: Senhor, eu preciso de ti, eu preciso de entregar o melhor que eu tenho dentro de mim, para dizer-te: Senhor, tu és santo, tu és grande, tu és poderoso, Senhor. A ti eu deixo, Senhor, o melhor louvor. Assim, Senhor, eu entrego o melhor que eu tenho de mim para te adorar e te enaltecer e dizer: Senhor, tu és santo, Senhor, tu és santo, ó Deus de Israel. Mas Deus estava ali agora com um propósito. Moisés, ele está ali àquele lugar, mas tem medo de olhar também para Deus. Com certeza ele afasta o seu olhar do próprio Deus, porque se o nosso Deus, ele é santo, o nosso Deus, irmãos, ele merece a melhor reverência que nós algum dia imaginemos lhe deveríamos dar. O nosso Deus, ele é tão santo, irmãos, que ainda nos dias de hoje nós deveríamos, ao entrar dentro da sua casa, reverenciá-lo de uma forma como nós ainda nunca o fizemos. E então estava agora ali Moisés, ali no Monte Horebe, e Deus estava ali com um propósito para Moisés. Ele estava ali com um propósito, com um chamado para Moisés. Ele estava ali para chamá-lo para resgatar uma multidão, para resgatar uma nação inteira. Pensem, irmãos, quão bom seria aquele homem para Deus, quão bom seria aquela intimidade que aquele homem tinha para com Deus, que ele vai escolher o próprio Moisés.
vai escolher ali naquele lugar a apacentar ovelhas que ninguém queria com certeza fazer. Vai levantar o mais pequenino para fazer agora uma grande obra em seu nome. Vai levantar aquele homem agora como resgatador de uma multidão. Ele vai retirá-lo agora ali a apacentar ovelhas. Um homem já idoso. Às vezes nós olhamos e pensamos: ai, a minha idade já não me permite fazer tal coisa, a minha idade já não me permite evangelizar, a minha idade já não me permite andar aí na chuva, no sol ou com intempéries, a minha idade já não me permite ir para um país e estar ali 2, 3 meses ou um ano a servir ao Senhor para que outros sejam resgatados. A tua idade, meus irmãos, ela não é nada em função daquilo que Deus quer fazer sobre a tua vida. A tua idade, ela não é nada em função daquilo que Deus quer transportar para o teu ministério. A tua idade, meu querido irmão e minha querida irmã, ela não é impedimento para a obra que Deus tem para fazer na tua vida. A tua idade, meu querido irmão e minha querida irmã, ela não é impedimento para o chamado que Deus tem sobre a tua vida. Ah, mas eu não estudei. Ah, mas eu não estive nas melhores escolas. A melhor escola, irmãos, muitas vezes é o deserto. Moisés, ele estudou nas melhores escolas no Egito, mas ele, tudo o que ele aprendeu no Egito, ele teve que deixar lá no Egito e voltar a aprender com o seu sogro Jetro. Tudo o que ele tinha aprendido com os melhores professores lá no Egito, agora ele vai ter que aprender a apacentar cabras, a apacentar ovelhas. Ele vai ter que aprender a se humilhar, a se entregar. Ele vai ter que aprender sobre o melhor nesta terra, que é nas coisas mais simples, é onde Deus vai usar. Você pode até dizer que você é simples, pode até dizer que você é iletrado ou iletrada, pode até dizer que independentemente do teu trabalho, que não serve para servir a obra de Deus, mas saiba de uma coisa: o teu trabalho não impede, a tua escolaridade não vai impedir, porque tu és um servo e uma serva de Deus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. E agora Deus vai dizer a Moisés: Moisés, o meu povo está em sofrimento por causa dos seus exatores. Eles são cruéis. Moisés, aquele povo está em tão profundo sofrimento, o povo, que eu vou te enviar para fazer uma grande obra em meu nome. E Moisés dizia: Senhor, mas eu não sei falar, eu sou pesado de língua. E Deus vai dizer: tu podes ser pesado de língua, tu podes até achar que não consegues falar, podes até pensar que não consegues ministrar, podes até pensar que não consegues louvar ou tocar um instrumento para o Senhor, mas quando Deus te chama, mesmo tu nunca tendo aprendido com os melhores professores desta terra, Deus te coloca ao pé do instrumento, e quando tu tocares o instrumento, a igreja de Cristo, ela vai sentir o poder do Senhor Espírito Santo. Quando tocares o instrumento, a igreja de Cristo vai sentir a presença do teu santo nome, vai sentir a presença do Espírito Santo, e almas levantarão as suas mãos, almas levantarão as suas mãos para engrandecer não homem, mas para engrandecer o próprio Deus, para engrandecer o Deus Criador dos céus e da terra. Deus vai agora ali no meio daquela sarça ardente, a sarça que poderíamos imaginar ser o próprio povo em ebulição, o próprio povo ali naquele lugar, na terra do Egito, sempre em sofrimento, sempre a arder, e o próprio fogo, que era o fogo
do Senhor Espírito Santo, o fogo do próprio Deus, sempre presente ali no meio do seu povo. Nós podemos ver, irmãos, o povo em sofrimento e nós acharmos que muitas das vezes Deus não está a olhar para o nosso sofrimento, que Deus não está a olhar para a nossa causa, que Deus não está a olhar para aquilo que nós passamos, mas aquele povo que estava ali no Egito, irmãos, ele estava em profundo sofrimento. Nos dias de hoje não é diferente. Existem homens no nosso meio que muitas das vezes vestem-se da melhor forma, mas estão em sofrimento, porque não estão em paz no seu lar, não estão em paz na sua casa, não estão em paz com o seu esposo, ou com a sua esposa, ou com os seus filhos. Estão em sofrimento, irmãos. Homens acham que são tão novos e acham que nunca vão casar. Outros têm as famílias longe e acham que nunca vão conseguir trazer a sua família para esta nação. Mas saiba de uma coisa: a tua vida não está no controle de homem, a tua vida está no controle de Deus. Foi Deus que te trouxe para este lugar para adorares a Ele. É Ele que vai trazer a tua família para este lugar. É Ele que vai fazer e vai lutar e pelejar pela tua causa. É Ele. Não é pastor nenhum que vai lutar pela tua causa. O ser humano, ele é muito desesperado. Quando não consegue alcançar o que ele precisa, começa a apontar armas para todo lado e a atirar para todo lado. Aquele ali é culpado, aquela ali é culpada, Deus é culpado. Não há culpados. Esse propósito é somente para adorares a Deus e edificares a Deus. Achamos, irmãos, que Deus não está no controle das nossas vidas, mas Deus está sim no controle das nossas vidas. Deus está sim no controle, meus queridos e amados irmãos, no controle da vida de cada um dos que estão aqui. Ele conhece o teu passado, presente e futuro. Ele sabe de onde te tirou. Ele sabe o que tu estás a passar. E Ele sabe onde te vai colocar, irmão. Então agora Moisés, ali naquele lugar, aos pés de Deus, com certeza, ele agora vai ouvir as palavras do Senhor. E Deus vai lhe dar instrução para resgatar todo o seu povo. Qual foi a instrução que Deus tem te entregado nas tuas mãos para resgatares o povo do Senhor que está lá fora? O que é que Deus falou contigo, que tantas vezes é dito: convida alguém, faz a tua parte, e dizer: eu não quero saber do que aquele pastor diz. Mas uma coisa, o Senhor Espírito Santo hoje, Ele está a visitar o teu coração e a tua alma. Aquilo que tu fizeres, meus irmãos, ou não fizeres, eu lavarei as minhas mãos. Porque quando Deus toca no nosso coração para convocar um exército de adoradores, para convocar um exército de homens e mulheres e jovens para fazer sua parte, nenhum pastor, meu querido presbítero Roger, à face da terra consegue fazer a obra sozinho. Nenhum homem, por muito puro que seja, por muito que ache, consegue fazer tal coisa. A igreja em um todo tem que trabalhar para o Senhor. A igreja em um todo tem que fazer a parte que Deus lhe colocou. A igreja em um todo tem que ser comissionada como um exército de adoradores. A igreja em um todo tem que fazer aquilo que Deus lhe incumbiu, lhe direcionou, ordenou, disse para nós fazermos. Ali estava agora Moisés a obedecer às ordens de Deus. Este homem, todos nós sabemos que lhe foi-lhe dado ordem para fazer algo, para resgatar aquela multidão. Pensemos mais um pouco. Um homem com cerca de 80 anos de idade, mais o seu irmão. Humanamente é possível convencer um povo, 600 mil homens, fora crianças e mulheres,
cerca de 2 milhões e pouco de pessoas, de seres humanos. É possível 2 seres humanos convencer em poucos dias para que, em nome de Deus, humanamente pensando, imaginando, é possível resgatar 2 milhões e tal de seres humanos? Seria possível? Não é possível, irmãos. Humanamente está descartada qualquer hipótese. Só pode acontecer isso se Deus Ele estiver no comando e no controle daqueles 2 homens. Agora imagine comigo, humanamente, é possível você chegar a qualquer lugar, uma cidade, e conquistar essa cidade toda para Deus? Humanamente não é. Mas eu te digo, acredite mais em si, porque o Senhor Espírito Santo colocou algo mais poderoso na sua mente do que você algum dia pensou ou imaginou. Deus te deu um poder diferenciado. Deus te colocou dentro de ti o Espírito diferente, o Espírito Santo de Deus, que faz com que Ele sim convença a humanidade, Ele sim faça a obra através de ti, irmãos. Nós sabemos agora que Moisés, ele vai agora ali à nação do Egito, e ele vai tentar convencer. Primeiramente ele faz reunião com todos os anciãos, e ele vai tentar convencer o governador, o rei do Egito, Faraó. Vai tentar convencer toda aquela nação através do rei, para que deixassem libertar o seu povo, para que o seu povo pudesse ir adorar a 3 dias de distância, ali ao monte Horebe. E nós vamos ver que o coração do rei sempre ficava rígido. O coração do rei, ele nunca queria deixar que o povo de Deus partisse, que o povo de Deus fosse para adorar a Deus. E praga após praga lançada através da manifestação do nosso Deus, pelo poder de Deus operado através de Moisés. O poder que Moisés ele operava, era Deus a abençoá-lo, era Deus que lhe dava essa condição para que ele conseguisse fazer todos aqueles milagres, operar todas aquelas maravilhas. E nós sabemos, irmãos, que o rei, ele não deixava de forma alguma aquele povo partir. Nós também sabemos, irmãos, que mesmo que você seja ortogado, mesmo que você vá a determinados sítios, muitas das vezes ele tenta aprisionar a humanidade, ele tenta aprisionar as famílias, ele tenta aprisionar as cidades, e ele não quer largar. Mas em nome do Senhor Jesus, em nome do Filho amado, em nome do Senhor Jesus, Satanás vai ter que largar as multidões, Satanás vai ter que libertar aqueles que estão aprisionados em cadeias, vai ter que libertar aqueles que estão cegos, aqueles que estão presos por amarras, aqueles que estão com os ouvidos tapados, seus olhos fechados. Satanás vai ter que libertar pelo poder e pela graça do Senhor Espírito Santo. Nós vimos agora, irmãos, que foram lançadas 9 pragas. A 10ª praga era algo inconcebível para a nossa mente. Mas Deus vai dizer: olha, todo filho primogênito daqueles que não me servem, todos eles irão morrer. Todo aquele que saiu primeiramente da madre da sua mãe, todos irão morrer. Porque aquela igreja, irmãos, pensem comigo, a igreja de Israel, ele saiu de dentro de Deus, foi a primeira igreja escolhida, o primeiro povo a sair de dentro do próprio pensamento de Deus. E aquele povo estava a tentar aniquilar, matar o povo hebreu, matar os israelitas.
E Deus disse: olha, por causa disso, eu matarei todos os primogênitos. Então Ele vai dar uma ordem para que todos eles matassem um animal sem mácula, sem mancha, e que passassem nas ombreiras das portas e passassem também na trave da porta, como se diz em português. E quando o anjo da morte, ele iria passar agora ali naquele lugar, ele iria fazer uma razia ali naquele lugar. E quando foi pela madrugada, irmãos, gritos, pranto, choro, desespero tomou conta de todos os egípcios. Enquanto que os servos de Deus estavam tranquilos a comemorar a primeira Páscoa, ali estavam uma nação inteira em prantos e em gritos, porque não obedeceram à palavra do Senhor. Mas eu te digo uma coisa, irmãos, esta palavra que foi colocada hoje no meu coração foi para que, conforme Moisés, ele era obediente a Deus, sempre foi obediente a Deus, que nós possamos ser sempre obedientes ao Senhor, que nós possamos sempre nos entregar a Deus, que nós possamos sempre, irmãos, fazer a vontade de Deus, que nós possamos fazer a vontade daquele que é o nosso Redentor, aquele que é o nosso querido e amado Deus. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé, em nome do Senhor Jesus. Agradecia também que tocassem ali no nosso irmão que está ali, arrebatado pelo Senhor Espírito Santo. Ó Santo de Israel, ó Santo, Santo de Israel. Convidaria já os levitas para estarem aqui. Aquele povo estava em cativeiro, estava